Boa noite, bem-vindos ao Bolsonaro. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Ricardo Pinhão, que é coach, speaker, Ironman, Ultraman. Também tem um projeto que é o Homem Pai, é instrutor de IMOF e Oxygen Advantage. Ricardo, obrigado por teres aceito o desafio. Olha, só obrigado eu pelo convite e pela Uh, oportunidade. para quem não te conhece, Ricardo, queres-te apresentar um bocadinho? Hum. Olha, Miguel, eu estou assim nesta área do desenvolvimento pessoal desde 2011, que entrei assim mais assim nesta área de entrei por aquelas portas tradicionais de coaching, programação neurolinguística, de neuroestratégia, hipnose, parentalidade consciente. E depois, passado algum tempo, toda esta estrutura era assim muito mental, sabes? Era muito cá em cima, muito na ideia de eu até sei mais ou menos o que é que tenho que fazer, eu sei mentalmente a estrutura, eu entendo como é que ela funciona, mas depois na prática acabava por muitas vezes cair e ver as pessoas todas a caírem normalmente nos mesmos erros, nos mesmos padrões, nas mesmas rotinas. E então, uma coisa que começou a fazer muito sentido para mim foi a dimensão mais da fisiologia, de como é que eu posso, através do meu corpo, hum, criar zonas onde eu entro mais facilmente em ação, onde eu obtenho mais rapidamente os benefícios, onde eu mudo mais rapidamente uma série de coisas que estão à minha volta e que eu não estou a gostar muito dos seus resultados e, portanto, desde há pouco, desde há algum tempo, desde há uns 3 anos, 3, 4 anos, tenho estado assim um bocadinho mais na dimensão da fisiologia e aqui, em particular, na área do Wim Hof Method, que pressupõe exposição ao frio e respiração, e depois numa dimensão especificamente sobre respiração, onde tenho estado a trabalhar muito nos últimos tempos, quer a nível de empresas, de clubes, de atletas, de workshops, de eventos assim a público, tem sido assim a minha chegada aqui. E tu tocaste aqui num ponto que eu acho essencial, porque nós podemos, não é, ter o mindset ou queremos trabalhar o mindset do cliente, mas se não trabalharmos aqui a base e se a pessoa não estiver bem, não é? Fazemos aquela bolha da sessão, não é? Ou do protocolo, Uhum, só que depois a pessoa não consegue trazer aquilo para a vida acontece e a pessoa volta para o default. uhum. Era é o que eu vejo muitas vezes a acontecer. E é o que eu noto que muitas vezes, quando saímos mais da parte de explicar às pessoas porque é que devem fazer ou de como devem fazer, mais do que isso, muitas vezes é colocá-las a fazer, colocá-las em prática e depois deixar que seja até a alteração mais química do corpo a levar essa mudança de comportamentos e não tanto algo tão mental, ou tão de raciocínio, ou tão de estrutura. E aqui esta parte, tu dizes que és uma pessoa física. O que é que o Hum, desporto te dá e como é que apareceu aqui o desporto, a corrida e esta importância à fisiologia? hum. Eu sempre pratiquei desporto, nunca fui assim um atleta profissional, mas sempre pratiquei desporto desde os meus, sei lá, 5, 6 anos, desde sempre que me lembro, numa fase inicial muito direcionada assim para o futebol, para a área do futebol, e depois de deixar de jogar futebol, muito por lesões e tudo mais, acabei por entrar mais numa parte mais de desportos de resistência, nomeadamente corrida numa primeira fase. Numa primeira fase até foi mais bicicleta, bicicleta de montanha, depois corrida, depois meias maratonas, maratonas, ultramaratonas, depois ultra trails, e comecei a entrar assim muito mais na parte da bicicleta mais de estrada e depois a partir daí de triatlo e depois Ironmans e depois subidas a montanhas e agora faço um bocadinho de tudo. E esta parte da fisiologia, não é? Que é Uhum, muito engraçado, falas uhum, muito disto, destes processos bioquímicos, não é? E uhum, quando o após da corrida, aquele bem-estar.
pode estar aqui um bocado então ligado, não é? Quase com aquela sensação do gelo. Como a sensação do gelo, se calhar não é essa dimensão, como é óbvio, mas eu acho que todos nós que já fizemos algum tipo de desporto, para aqueles que se conseguem conectar com essa ideia, sentimos que depois de fazer desporto sentimos-nos diferentes, não é? E sentimos-nos diferentes não por magia, mas porque alterámos muito da nossa estrutura química, da nossa estrutura bioquímica no nosso corpo, e isso fez com que nós de repente nos consigamos sentir de uma forma melhor, de uma forma diferente, sentimos algo está diferente em nós, e muitas vezes, porque às vezes olha-se para o desporto como sendo uma coisa, a melhor coisa do mundo. E de facto o desporto faz muito bem, mas temos que pensar também que o desporto é uma forma de stress, não é? Nós quando vamos fazer desporto estamos a estressar o nosso corpo. E é por isso que as pessoas normalmente não têm muita vontade de fazer desporto, porque vamos para uma zona de stress, vamos obrigar-nos a mexer, a criar impacto, a desgastar, a transpirar, a fazer esforço físico, e de facto isso é uma zona de stress para o nosso corpo. E, só que, como em quase todas as zonas de stress para o nosso corpo, tirando o stress crónico, não é? E aquele stress que resulta de zonas que não são tão benéficas, e nomeadamente que estão muito associadas a cortisol, tirando essas, estas são zonas de stress que elas tendem a ser boas para o nosso corpo, tendem a gerar bons resultados no nosso corpo para que ele saiba lidar com estas zonas de stress e para que ele se adapte e a médio e longo prazo se torne mais resistente. E, portanto, é por isso que o desporto acaba a fazer muito bem, porque nós acabamos por nos alterar o nosso equilíbrio químico e tornamos-nos mais resistentes a uma série de coisas. E tu achas que, por exemplo, tu falas dos banhos gelados, não é? Da respiração pela manhã. Achas que é uma boa maneira de uma pessoa se blindar, não é? De criar quase aquela resistência para não ir para aquela respiração, não é? Mais quando nós ficamos estressados, deixamos de respirar, não é? Eu tenho Uhum, amigos meus da informática que às vezes eu noto que eles, quando estão ansiosos, eles não respiram. E só quando nos chamas a uhum, atenção, quando eles tomam consciência, é que eles notam que estão ali quase não é apneia, mas quase. uhum. São duas coisas distintas. Primeiro, normalmente, a questão do stress, o stress normal, ele até é mais caracterizado por hiperventilação. As pessoas começam a respirar demasiado. Ok? O que acontece muitas vezes quando não respiram é quando ficam em tensão porque alguma coisa está para acontecer, ou alguma ansiedade, ou algumas coisas que lhes provocam alguma tensão, e o primeiro instinto nosso de sobrevivência perante situações que nós antevemos como perigosas, eh, é muitas vezes de parar de respirar, que é para entrar em ação. Ou fazemos uma grande inspiração, fazemos e depois paramos que é para entrar em ação. Mas normalmente o que acontece muitas vezes é que nós não necessitamos propriamente entrar em ação e estamos a criar essa zona de apneia desnecessariamente e a desregular tudo o que é o nosso equilíbrio do ponto de vista sanguíneo do nosso corpo quando fazemos isso. E portanto estamos aqui a falar de duas dimensões distintas. Normalmente, quando estamos associados a stress crónico, pessoas que estão demasiado tempo em stress, têm vidas muito estressantes, têm trabalhos estressantes, estão em elevado nível de stress a um ponto quase de ansiedade, normalmente ela é acompanhada de hiperventilação. A pessoa começa muitas vezes a respirar pela boca, muitas vezes a respirar rápido, muitas vezes a suspirar muitas vezes, a fazer que é uma medida quase de regulação do nosso sistema, perante o desequilíbrio que está a acontecer de uma forma continuada e sem nenhum motivo aparente. E, nós cada vez falamos mais de ansiedade. E tu achas que esta parte da respiração, de nós aprendemos a respirar, porque é uma coisa que nos acompanha desde o início da vida até ao fim, eh, é importante? Não é só importante, é fundamental, não é? Porque Sim. a nossa existência começa no nosso primeiro fôlego, não é? Quando respiramos a primeira vez, existência do ponto de vista nesta atmosfera, neste contexto.
quando estamos no útero também estamos vivos, mas é num contexto diferente. Mas a primeira vez que nós vivemos para este contexto e começamos a ser autónomos, não é? Na nossa sobrevivência, ou na nossa existência, neste caso, o que acontece é que a primeira vez que, primeira inspiração, é o que dá início à vida, não é? Porque a vida necessita de oxigênio. Nós, para funcionar, necessitamos de oxigênio. Necessitamos de alimento e necessitamos de oxigênio. E, portanto, sendo que necessitamos muito mais de oxigênio do que de alimento, não é? E hidratação e água, neste caso. Mas aqui para onde eu quero levar a conversa é nós, na nossa primeira inspiração, é quando o oxigênio chega pela primeira vez de uma forma autónoma, independente nossa, às nossas células. E é quando pela primeira vez é gerada energia. E é essa energia que vai fazer a criança depois, o bebê, por exemplo, depois chorar, não é? Ou pestanejar, ou o coração começar a bater e tudo mais. Necessita dessa energia para fazer isso de uma forma autónoma, já não já dependente da mãe. E, portanto, a primeira vez que nós temos contacto com esta atmosfera é com a nossa primeira inspiração. E a última vai ser com a nossa última expiração. E, portanto, isto é o mesmo que dizer que a respiração está presente durante toda a nossa vida, 24/7, 60 segundos por minuto, porque não há hipótese de nós não estarmos a respirar. Quando deixamos de respirar, morremos, não é? E, portanto, enquanto nós respirarmos, vamos estar vivos. E enquanto nós respirarmos e estivermos vivos, quer dizer que as nossas células estão a conseguir produzir energia, ATP. Portanto, para elas produzirem esta energia, elas precisam obrigatoriamente de oxigênio e precisam de glicose, que pode chegar de várias formas, mas necessitam destes elementos para produzir energia. E é a partir desse momento que nós começamos a sobreviver. Portanto, quer dizer que a respiração vai lá estar sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos eufóricos, nos momentos tristes, nos momentos eh, atléticos, nos momentos de stress, vai lá estar em todos. E, portanto, é quase menosprezar o poder da respiração, não é? Quando não achamos que ela esteve sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Portanto, sem a respiração não existia vida, logo nós para existirmos temos que respirar, logo a maneira como nós respiramos vai ser determinante para a maneira como nós vivemos. Por isso começam a surgir tanto estudos, tanto suporte no sentido de mostrar que uma respiração consciente e uma respiração funcional provavelmente tem a capacidade de te aumentar a tua longevidade. Porque enquanto tu tiveres capacidade de respirar e os teus pulmões tiverem capacidade de levar oxigênio às tuas células e elas tiverem capacidade de gerar energia, tu vais estar bem. Quanto mais energia elas gerarem, melhor o teu sistema metabólico. Quanto melhor o teu sistema metabólico, melhor a tua experiência de vida. Portanto, por aí vamos, não E, e é aquele ponto que eu te estava a pegar, mesmo a questão aqui, o gancho de ansiedade, por exemplo, é? para certas alturas do dia, não é mesmo para te a despertares, para te ires deitar, Uhum. tu sabes controlar a tua respiração ou treinar a tua respiração vai-te ajudar a pautar estes momentos do dia. Uhum. Claro, porque como eu te estava a propor, a respiração está lá sempre presente. Portanto, a respiração esteve presente no primeiro momento onde tu te sentiste ansiedade, onde te sentiste nervoso, onde sentiste medo, onde sentiste insegurança, onde sentiste alegria. Portanto, a respiração tem um padrão para tudo isso. E normalmente esse padrão também resulta do nosso equilíbrio químico. O que quer dizer que quando nós queremos dormir, por exemplo, o que nós queremos é alterar alguma coisa no nosso equilíbrio químico, no sentido de nos possibilitar entrarmos numa zona onde o nosso sistema nervoso, neste caso parasimpático, que é a parte do nosso sistema nervoso que nos permite aceder a estados de relaxamento, e ele começa a ficar mais ativo, no sentido de nos permitir ir dormir. Normalmente está mais associada à expiração. A expiração está mais associada, até por causa de um elemento que chama-se arritmia sinusal respiratória, que propõe que quando nós inspiramos o nosso coração acelera um bocadinho e quando nós expiramos ele abranda. E, portanto, todo o processo de expirar está relacionado com a ativação do sistema nervoso parasimpático e, portanto,
está associado ao relaxamento de todo o nosso sistema. E tu, esta parte da respiração, como é que te conseguiu puxar tanto? O teu porquê? É que achas que mergulhaste com tanta paixão neste tema? Uhum. Porque eu comecei com o método IMOF, não é? E o método IMOF tem um protocolo muito específico de respiração que me conquistou desde o início. Um, mas é um tipo de respiração. Mas eu, depois de perceber o poder dessa respiração em mim, quando pratiquei, e houve anos que eu pratiquei o método IMOF e o protocolo de respiração em particular, consecutivamente, pelo menos uma vez, se não várias vezes ao dia. E, portanto, eu percebi o poder daquilo e fiquei assim muito conquistado por aquilo e comecei a investigar um bocadinho mais, a ler um bocadinho mais, a perceber. Claro, percebi rapidamente que a respiração é um mundo, não é? Há livros sobre respiração com 5.000 anos. Portanto, a respiração não é um tema novo, é um tema já bem antigo. Só poderia ser, não é? Se ele está no início da vida, portanto, como é um tema tão antigo, para mim fascinou-me muito e fiquei assim muito surpreso como é que não se fala mais sobre respiração. Como é que nas escolas não se fala de respiração, como é que os nossos filhos não sabem sobre respiração, como é que os professores não sabem sobre respiração, como é que os próprios atletas profissionais sabem muito pouco sobre respiração. E então, pá, conquistou-me assim muito como é que uma coisa que é tão poderosa, que é tão impactante, está tão na escuridão, está tão na obscuridade, parece que não se vê. Eu, na realidade, percebo porque é que ela não se vê, não é? Porque ela não se vê porque ela é automática. Nós não precisamos prestar atenção para respirar. E como tudo na vida, não é? Quando as coisas são demasiado fáceis, não é? Quando as coisas são autónomas, são automáticas, nós damos por garantido isto. E como damos por garantido, não lhe damos o devido valor. E como não lhe damos o devido valor, não percebemos o poder que ela tem sobre nós. E como não percebemos isso, às vezes nem sequer sabemos se a nossa respiração está a ser nossa aliada ou nossa inimiga. Que às vezes ela está a ser nossa inimiga e nós nem sequer nos apercebemos. Pois, é porque eu quando penso na respiração, penso muito ali, né, se estiveres atento à respiração, ali estás focado ali no momento presente, é quase um fio condutor. Agora, quando eu estou Uhum. completamente em automático, se calhar, pronto, já não sei da respiração, já estou a tocar-me todo dentro. Por isso é que é preciso criar os padrões que garantem que, pelo menos, quando estás em controle da tua respiração, estás a respirar bem. E não é preciso muito, basta respirar pelo nariz, por exemplo. É um primeiro princípio para garantir que estás a respirar bem. E tu estavas a falar dos livros com 5 anos e os monges 5.000. falam 5 mil, não é? E Uhum. dos monges e dos livros dos Vedas. E estas respirações, não é? Eles falam disto e da importância, não é? E eles passam grande parte da vida deles a treinar isto. E nós perdemos aqui Uhum. um bocado o contato, não passamos a vida toda a treinar, não é? Como os monges, mas também perdemos este elo de ligação. Uhum. Quer dizer, pá, claro que os monges têm uma vida diferente da nossa, não é? Sim. E, portanto, nós não estamos lá no mosteiro, nem estamos no meio das montanhas e passamos o dia só a pensar sobre. Portanto, pá, é normal que a nossa vida seja diferente agora. Isso também não quer dizer que nós eh, não tenhamos a possibilidade de prestar atenção em alguns momentos sobre a nossa respiração, principalmente quando ela não é melhor. Isto é, por exemplo, durante o tempo que estamos a dormir, é fácil nós garantirmos que estamos a respirar por nariz. Se não tivermos nenhuma limitação, como é óbvio, em termos de obstrução nasal ou alguma limitação mecânica ou física, é fácil nós, pelo menos aquelas 7 8 horas que estamos a dormir, 6 7 8 horas, garantirmos que estamos a respirar por nariz. E Eh, isso, isso não é preciso ser monge, não é? sim, É sim. só preciso, primeiro, saber como é que estou a respirar, segundo, garantir que durante a noite eu respiro de uma forma eficiente e, pelo menos esse tempo, eu garantir que isso acontece assim. Outra maneira é quando estamos a ver um filme. Não é? Se não estamos a conversar com ninguém, se não estamos a fazer nada, podemos garantir que estamos a respirar pelo nariz. Não é? Quando estamos a trabalhar ao computador, é a mesma coisa. Por isso,
há uma série de momentos que nós podemos garantir que estamos a respirar bem, neste caso bem, eu estou a dizer simplesmente pelo nariz. E só garantir isso já é criar tal hábito em nós, os tais padrões em nós, que depois vão possibilitar que nós, o resto do dia, acabamos por estar a respirar bem. E aqui pegando no Wim Hof, e para quem não conhece, não é? O Wim Hof bateu vários recordes mundiais e o foco dele é apenas respirem, não é? Uhum, Eh, e ele depois os recordes e a ciência foi atrás do que ele acabou por fazer, não é? E ele uhum. aceitou ser testado pela ciência. Sim, sim, ele, mas aí estamos a falar, pronto, agora estamos a misturar duas dimensões, que é importante nós percebermos que elas são diferentes, ok? Quando estamos a falar do Wim Hof e do protocolos de respiração do Wim Hof, que são vários, não é só um, mas o mais conhecido, mas qualquer um deles tem a mesma base. Estamos a falar de protocolos que pretendem essencialmente trabalhar uma dimensão da respiração, que é a dimensão química. E é essencialmente através de hiperventilação, que é uma coisa que não devemos fazer durante o dia, em condições normais. Por isso, isto são protocolos específicos para ativar uma determinada dimensão química da nossa respiração. E, de facto, essa dimensão química é muito poderosa, mas não é o tipo de respiração para nós termos durante todos os dias, ou durante o dia, não é? Porque é uma respiração muito ativa, uma respiração que obriga a uma atividade grande, é uma hiperventilação forte, e depois, para além disso, é uma respiração que promove um período de apneia grande. E, portanto, tudo isto é para, essencialmente, alterar a estrutura química do nosso sangue, através da nossa respiração. E aqui a estrutura química estamos a falar, essencialmente, para ser simplista, a dois níveis: a quantidade de oxigênio e a quantidade de dióxido de carbono no nosso sangue. E é isso que vai fazer com que o nosso sangue esteja numa dimensão, em termos de pH, ou mais alcalino ou mais ácido. Se estiver muito alcalino, estamos a trabalhar em zonas de alcalose; se estiver muito ácido, estamos a trabalhar em zonas de acidose. Neste caso, no método Wim Hof, o que ele procura é tornar o mais alcalino possível, diminuindo muito a quantidade de dióxido de carbono no nosso sistema, para depois permitir um período de apneia mais vasto. Mas agora já começa a ser muito técnico, isto para a maioria das pessoas não interessa muito. O que interessa é que a dimensão do método Wim Hof, efetivamente, dá grande destaque à respiração, sendo que a respiração é para alterar esta dimensão química do nosso corpo. Ok. Hum, pegando aqui neste gancho, que ele também usa, não é? O gelo e a água gelada, não é? Que também Uhum, tem aqui um papel no método dele, uh, para trazer esta alteração bioquímica. uhum. Portanto, pá, o gelo aqui já tem um outro aspecto, tem vários aspectos, mas se formos atrás daquilo que estamos efetivamente a falar no método Wim Hof, é a alteração química novamente. O gelo funciona como um estressor, enquanto a respiração que fazemos do método Wim Hof é um estressor a nível celular. O gelo é um estressor a nível térmico, não é? Como é óbvio. E tem várias dimensões. Tem a dimensão química, efetivamente, porque nós, não só quando estamos no gelo, mas depois, para recuperar a temperatura do nosso corpo, libertamos uma série de neurotransmissores, de hormonas, uma série de elementos que alteram a nossa estrutura química, e isso faz com que nos sintamos de uma forma diferente. Mas também porque depois de irmos ao gelo, o nosso corpo vai ter que fazer muita coisa para recuperar a temperatura. E é muitas vezes em busca dessas coisas que o nosso corpo vai ter que fazer, que nós fazemos esta exposição ao frio. Para além da dimensão também mental, que é uma dimensão de superação, não é? De acreditar que é possível. A maioria das pessoas, numa primeira instância, dirá: eu não consigo meter-me numa banheira de gelo. Sim. E E, bem, porque é uma situação, é um stress grande, é uma situação que pode ser perigosa, e portanto, ainda bem que as pessoas dizem isso. Passado algum tempo e percebendo como é que é a estrutura, não é? Já tive esta oportunidade de experimentar,
percebemos que, para lá, eu tenho os recursos para ir ao gelo se eu quiser. O meu sistema sabe lidar com isto. Desde que eu esteja calmo, tranquilo e consiga fazer isto que é meter-me numa banheira de gelo e só a partir daí obter os benefícios de ir ao gelo. E tu estavas a falar, eu ouvi-te nos outros podcasts que tu fazias isto de manhã, e eu às Uhum, vezes também tenho uma teoria que tu tens, que é a questão de tu teres esta disciplina ou de fazeres isto, ou ter assim um uhum, hábito angular de fazer alguma coisa difícil, uhum, depois tu ganhas outra resiliência mental e mesmo tu és, eu vou falar por mim, sou mais gentil para o mundo, porque já estou, não é? Já fiz algo difícil e tenho outra janela, uhum, tenho ali aqueles 5 segundos ou 30, não é? Que estou mais calmo, estou mais uhum, uhum. empático. Sim, o facto de nós nos predispormos a fazer algo difícil, desafiante, pá, todos os dias de manhã, coloca-nos num espaço, novamente, de equilíbrio químico bem diferente daquilo que são as maioria das pessoas que acordam, tomam um duche quente, mantêm-se em zonas de conforto. A partir do momento em que vamos a um duche frio, colocamos-nos logo numa zona de stress, não é? Numa zona de elevado desconforto. E isso o nosso corpo agradece muito, porque o nosso corpo foi desenhado para lidar com esta zona de desconforto. O nosso corpo não foi desenhado para estar 24 horas debaixo de 23 graus centígrados, com conforto e com calor e com comida e com bebida e com tudo. O nosso corpo precisa de zonas de stress, que é para, a partir daí, ele se tornar mais resiliente e crescer. E tornar-se mais apto para que quando há um vírus, há uma bactéria, há algo que acontece, nós estamos mais preparados para lidar com isso. E estavas a falar das hormonas e dos neurotransmissores, e eu sei que agora fala-se muito de dopamina e sei que o banho gelado Uhum, também aumenta aqui a dopamina. Queres falar um bocadinho uhum. disto e dos benefícios naturais que desenvolve? Hum. Sim, o banho frio agora, os últimos testes, os últimos estudos, os últimos suportes científicos que estão a vir assim a público têm dado muito suporte e têm mostrado que a quantidade de dopamina realmente é muito grande quando nos expomos ao frio. E não só ela é muito grande em termos de pico dopamínico, como também pressupõe que a médio e longo prazo poderá aumentar o nosso baseline dopamínico. O que quer dizer que se fizermos de uma forma regular, pelo menos um duche frio, todos os dias, quer dizer que provavelmente o nosso equilíbrio dopamínico a médio e longo prazo poderá transformar-se e poderá ser superior, permitindo-te um equilíbrio químico diferente daquilo que tinhas se tiveres um nível dopamínico inferior, não é? E nível dopamínico poderá ser a tua predisponibilidade para aceitar desafios novos, poderá ser a tua disponibilidade para entrar em ação, para fazer coisas diferentes, para te desafiares, para fazer uma série de coisas. E isso tende a ser bom na quantidade certa. E tu tens aqui, os teus workshops, as tuas formações, fizeste há pouco tempo aqui esta parte do oxigênio de terapia, não é? Que é uma certificação que tu fizeste. Queres falar Uhum. um bocadinho Uhum. aqui do teu trabalho? Porque isto, no fundo, tornou-se a tua missão de trazer esta respiração às pessoas. Sim, quer dizer, o Oxygen Advantage trabalha a uma outra dimensão, não é? Até agora estivemos a falar da dimensão mais química da respiração e estivemos a falar da dimensão da escola do Wim Hof e da academia do método Wim Hof. No caso da Oxygen Advantage, estamos a falar essencialmente na respiração do dia a dia. Estamos a falar da respiração que deveríamos ter para termos uma respiração funcional. Estamos a falar de duas dimensões. A primeira é a respiração para termos uma vida estável, para nos garantir uma respiração funcional. E também temos aqui uma dimensão que poderá ser para atletas, por exemplo, para alta competição. Mas no caso da Oxygen Advantage, estaremos a falar sempre de olhar para a respiração
não só a nível químico, mas também a um nível mecânico, por onde é que estamos a respirar, se é por nariz, se é pela boca, para onde é que estamos a respirar, se é mais para o peito, se é mais diafragmático, qual a forma como estamos a respirar, o volume que estamos a respirar, a quantidade de litros de ar que estamos a inspirar. E aí estaremos a falar essencialmente de uma dimensão não tanto da respiração, mas até mais da ventilação. Uma coisa é ventilação, outra coisa é respiração. Não? Ventilação é o que nós fazemos, inspira, expira, colocar ar dentro e mandar ar para fora, isto é ventilação só. A respiração ela vai acontecer a outro nível. Vai acontecer já dentro dos nossos pulmões e vai acontecer também a nível celular, dentro das nossas células. E, portanto, tudo isto na dimensão, quando a Oxygen Advantage olha para a respiração, está a olhar para tudo. E está a olhar também para uma outra dimensão, que é uma dimensão mais de psicofisiologia, que pressupõe uma determinada cadência na respiração, e essa cadência na respiração vai dar uma determinada informação ao cérebro, e o cérebro vai interpretar essa informação de uma determinada forma, no sentido de está tudo bem, é seguro, eu estou bem aqui, não estou, ou o contrário, né? Vai interpretar como está alguma coisa a acontecer, está algo perigoso. É por isso que a hiperventilação, principalmente quando ela é crónica, quando a estamos a fazer de uma forma regulada, durante o dia, sem motivo nenhum aparente, ela está a dar informação ao cérebro de que há qualquer coisa que não está bem. E o cérebro começa à procura de justificações. E provavelmente algumas das justificações que vai encontrar serão justificações ao nível mental e não propriamente justificações de não está tudo bem porque eu estou a correr perigo aqui, ou não está tudo bem porque o meu corpo não está bem, ou o que é que não está bem, não é? Só que o cérebro anda à procura de perceber porque é que a pessoa está a hiperventilar, ou a respirar tantas vezes, ou a respirar tanto ar, quando não há nenhum motivo aparente para isso acontecer. E tu, por exemplo, nos retiros, vais mais fundo, porque tu tens as duas, não é? As duas vertentes. E se calhar até te Uhum. estás a apaixonar por outra nova vertente de respiração, não é? Porque isso é um mundo infindável. Uhum. É assim, eu nos retiros, os retiros que eu faço não são especificamente sobre respiração, nem são especificamente sobre exposição ao frio. Os retiros que eu faço, que eu gosto de propor, são dimensões em termos de equilíbrio, de uma forma geral. Claro que vamos usar elementos como respiração, como protocolos de respiração, várias dimensões de protocolos de respiração, mas não é só, vamos usar a natureza, vamos usar a natureza como elemento de criação, quer de estabilidade, quer de instabilidade. Vamos usar a natureza para encontrar o equilíbrio e para perder o equilíbrio. E, portanto, o retiro é mais do que estas duas dimensões. O retiro será a integração destas duas dimensões a um nível que é o nível a que nos sentimos, é o nível mais da emoção, não da emoção do estado emocional, mas da emoção daquilo que estamos a sentir a cada momento. E normalmente o que estamos a sentir a cada momento vai se refletir também no nosso corpo. E o nosso corpo vai dar também feedback normalmente em termos dessa sensação. E se nós não tivermos muitas vezes aware, não tivermos atentos àquilo que está a acontecer, estas informações estão a passar, as coisas estão a acontecer, mas nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Estamos demasiado focados noutras coisas. E eu vi que tu falaste ainda da outra vez, não é? Que mesmo a respiração tem aqui, às vezes liga aqui ao subconsciente e mesmo à parte que tu dizias mais espiritual, não é? Que dá Uhum. para alterar os nossos estados. Sim, sim, a respiração, nós conseguimos criar estados alterados de consciência através só da nossa respiração, efetivamente. Mas aí voltamos outra vez ao ponto anterior, que é, aí é uma dimensão química, única e exclusivamente. E normalmente chegamos lá através de hiperventilação ou de muitas horas de meditação e de conexão a um outro nível. Mas aí estamos a falar essencialmente da dimensão química, não é? E é possível lá chegar porque nós desativamos uma série de coisas
da nossa parte mais consciente, porque limitamos a chegada de oxigênio ao cérebro, e isso abre espaço a que o cérebro entre noutras zonas que não aquelas normais e atuais da parte consciente. E, portanto, desliga, é quase como desligar estes interruptores todos e fica só com os outros ligados, que são muito maiores do que os conscientes. Não é? E aqui, quando já vais para a parte que aqui do subconsciente, já vais para aqui para quase aqui aquela ponta do iceberg, não é? Hum. Sim, nós conscientemente conseguimos estar atentos a muito pouca coisa, não é? Inconscientemente, o nosso sistema está atento a tudo o que está a acontecer. Conscientemente, nós conseguimos estar atentos a 0,0000001 daquilo que acontece na realidade. Agora, inconscientemente, isso está a ser tudo processado, não é? Nós conscientemente conseguimos estar atentos àquilo que são, assim, os números normais, principalmente do mundo da programação neurolinguística. Conseguimos estar atentos a 5 a 7 mais duas ou menos duas coisas. Portanto, entre 5 e 9 coisas nós conseguimos prestar atenção conscientemente, em permanência. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, dependendo do nosso estado. Se estivermos descansados, bem, provavelmente mais. Se estivermos cansados ou emocionalmente desgastados, se calhar vamos ter menos capacidade. Mas isto para dizer o quê? Que muito daquilo que acontece nós não conseguimos perceber conscientemente. A maioria dessas informações estão armazenadas a nível do nosso inconsciente. Daí a cena do iceberg é aquilo que nós prestamos atenção conscientemente, não é? Depois há todo um mundo que nós não estamos a prestar atenção conscientemente. É tipo eu dizer-te agora, olha, presta atenção ao dedão grande do teu pé direito, não é? E tu, pois é, ele está aqui, ele sempre aí esteve, não é? Não Sim. tiveste foi a colocar lá a atenção conscientemente, mas se eu disser agora, presta atenção ao pé esquerdo, pois é, também aqui está, não é? E entretanto, por momentos, deixaste de prestar atenção ao direito, não é? Porque a tua atenção foi para a esquerda. É por isso que é tão importante nós escolhermos bem onde é que colocamos a nossa atenção, não é? Porque onde colocamos a nossa atenção, vai a nossa energia toda para lá. Sim, E às vezes colocamos a atenção em coisas muito fleiras. sim, sim, sim. É. E pegando aqui no gancho, tu empreendes, tens a tua empresa, não é? Como é Uhum. que surgiu isto na tua vida, este desejo para as pessoas que às vezes têm, não é, uma ideia e querem começar e não começam? Hum. Queres contar um bocado da tua história do início até agora? Olha, opá, se for assim para as pessoas que querem começar a fazer coisas, o melhor que eu digo sempre é começa tu, não é? Não há como começar a fazer coisas e a querer ajudar as pessoas a fazer coisas ou teres promotor da mudança se não for, se a mudança não começar por ti, fica difícil, não é? Por isso, para mim, assim, isto foi o resultado de muito teste e erro, não é? Experiência, ver, pá, gosto disto, não gosto daquilo, sinto-me bem a fazer isto, não me sinto bem a fazer aquilo. E depois tu vais ajustando em função daquilo que são as tuas necessidades também, sabes? Porque nós fazemos sempre as coisas que fazemos porque estamos a procurar satisfazer determinadas necessidades nossas, não é? Portanto, pá, às vezes ver pessoas a fazer coisas que me dizem, pá, o que eu quero ter é, eu gostava de ter uma vida mais calma, gostava de ter, pá, criar tempo para mim, gostava de ler, gostava de fazer coisas e não sei o quê. E depois dizem, pá, já sei como é que vou fazer isso, vou montar uma empresa. Eu penso, pá, isso é a pior coisa que tu vais fazer, não é? Isso, pá, sabe, a coisa que tu vais perder a tua paz toda é criar uma empresa, porque isso vai te trazer, pá, preocupações, stress, ausência de horários, uh, responsabilidades. Então, se tiveres empregados, então colaboradores, então vai trazer dores de cabeça, relações, relacionamentos, comunicação. Pá. E às vezes eu fico assim na dúvida, tipo, ou as pessoas não entenderam bem aquilo que necessitam, ou então estão a olhar para a forma de satisfazer as tuas necessidades de uma forma completamente oposta, não é? E por isso, o que é que será melhor para as pessoas que querem fazer, pá, perceber mesmo se é isso que querem, perceber mesmo se
sei esse passo que querem dar e depois, uma vez decidindo qual é o passo que querem dar, é ir a toda a força e não esperar acertar. Nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Ou até podem acertar, eu não sei, mas ir sempre com uma mente muito aberta de curiosidade e disponibilidade para fazer coisas. Para fazer coisas. E para testar, principalmente testar nelas, antes de começar a falar para os outros. Não é? Eu vejo pessoas às vezes a falar sobre coisas que eu digo, pá, provavelmente a pessoa nunca passou por isto. Porque se tivesse passado por isto, não teria a falar disto assim, desta forma. Não é? Porque tu já tens esta jornada, não é, de anos, começaste, não é, com o coaching e tu estavas a falar Pois, de várias ferramentas sim, e sim, depois sim. se calhar foi de tu quereres ver que tu até eras mais físico ou que o coaching não integrava tanto, não é? A tua Sim, eu curiosidade lembro-me de de... ter falado com vários amigos meus nesta dimensão do desenvolvimento pessoal e de lhes dizer na altura, pá, eu gostava de alguma coisa que fosse mais física, que fosse mais da fisiologia, que fosse mais, pá, que não fosse tão mental, porque a questão mental, pá, dá para ir até um determinado ponto, mas ainda por cima não é uma coisa que eu propriamente, os modelos e as coisinhas todas e as estruturas todas, gosto de as entender quando elas fazem sentido para mim numa determinada dimensão. Quando deixam de fazer sentido para mim, é só mais informação. E então eu falava com vários amigos e eu nunca tinha descoberto até ter tropeçado no imóvel e a partir daí, pá, eu gosto disto. Isto é mesmo a minha cena, eu gosto mesmo disto. Gosto de fazer isto, gosto do frio, gosto da natureza, gosto da alteração química, gosto de toda esta dimensão, gosto disto. E depois comecei a perceber, ok, mas isto é bom para uma determinada área, se calhar não é bom para todas. Depois descobri o Oxygen Advantage, aos poucos fui vendo, ok, isto faz sentido, é mais estruturado, é mais alinhado, é mais para o dia a dia, é mais real, é mais prático, é mais. Vou juntar as duas dimensões e elas até agora fizeram sentido. E se calhar, quem sabe, daqui a um ano ou dois encontro outra coisa e digo, é isto também, é isto mesmo, também gosto disto. Não sei, vamos ver. E tu disseste uma coisa no outro podcast que tu seres pai fez-te Uhum, desenvolver esta vontade de ser melhor pessoa e de obter respostas. E eu achei uma resposta linda que é uhum, opá, eu não sei as respostas, mas vou trabalhar e vou procurar e vou me desenvolver e daqui nasce o teu outro projeto, não é? Na uhum. necessidade de queres dar o melhor de ti ou queres, não é? Ter uma boa comunicação com os teus filhos e não parecer que tu sabes tudo, não é? Ou que és perfeito. Bom, é exatamente o mesmo princípio, que é, pá, eu sei mais ou menos o que é que seria uma relação ótima para mim, enquanto pai, enquanto relação com os meus filhos. E também sei que muitas vezes não a consigo ter. E, portanto, o que é que me resta? Procurar alterar, encontrar maneira de melhorar essa relação, procurar encontrar maneira de eu agir de outra forma, alterar muitos dos meus comportamentos, alterar a maneira como eu faço as minhas coisas, procurar alguns equilíbrios aqui dentro de casa. E, portanto, tudo isso mais uma vez, é como dissemos há pouco, só entrando em prática, não é? Porque às vezes eu vejo pessoas a dizer, eu gostava de ter uma relação diferente, de fazer coisas diferentes. Eu digo, já fizeste alguma coisa tipo para desenvolveres enquanto pai, estudar sobre alguma coisa, ler alguma coisa? Quem eu? Não. Então como é que queres fazer diferente se tu sempre fizeste assim? Não, porque eu acho que é assim que está correto. Então, para que se tu achas que é assim que está correto, porque é que queres ser uma coisa diferente? Para não está a funcionar. Pois eu sei, mas não queres mudar, não é? Depois Sim. voltamos outra vez ao mesmo, que é sem dares tu o primeiro passo, é difícil estás a exigir aos outros depois esses mesmos passos, não é? E por isso o princípio é o mesmo. Eu vejo uma série de pais que às vezes me dizem exatamente isso, gostavam de ter uma relação diferente com os filhos, mas quando eu lhes pergunto se eles algum dia investiram alguma coisa na sua parentalidade, eles dizem não. Nem sequer se deram ao trabalho de ler um livro de alguém, de ouvir podcast, de saber sobre parentalidade, de ouvir outros pais, procurar saber para fazer melhor ou para fazer diferente, não é? Mas rapidamente me dizem que gastaram, estão num professor de pádel há 2 anos. Pois, para isso há dinheiro, não é? Mas, então pronto, então é porque dá mais prioridade a jogar pádel. Ok, não tem problema nenhum. Agora, não dá é para depois dizer, mas eu também gostava disso, então tens de fazer diferente. Sim. E tu escreveste aqui um livro, e eu estou Uhum. curioso de te perguntar,
não é? Aqui esta parte de ser homem, de ser pai, não é? E dos Uhum, desafios, uhum, às vezes ligados aqui à disciplina, à parte de, não é? De impor limites, ou uhum. como é que foi essa abordagem para o livro? Pá, isso é um tema longo, ok? Dá para eu estar durante muitas horas sobre isso. A minha intenção quando escrevi o livro, assim, para encurtar aqui esta minha estrutura, a minha intenção quando escrevi o livro foi, quando eu quis fazer diferente, quando eu quis eh, comportar-me de forma diferente enquanto pai, tive muita dificuldade em encontrar um livro, tive muita dificuldade em encontrar um modelo, alguma coisa que eu pudesse dizer, pá, isto parece-me interessante, isto se calhar se eu fizesse isto podia ser fixe. Para mães há inúmeros abordagens para as mães, há inúmeros abordagens para a maternidade, há inúmeros abordagens para uma série de coisas. Para os pais é muito difícil. Há muito poucos, os que há são assim muito na dimensão assim mais cómica da coisa, e agora já há mais. Há 15 anos atrás havia menos, ainda. Por isso, aquilo, a minha intenção quando escrevi o livro foi, pá, deixa-me falar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência, as ferramentas que eu utilizei, muitas delas do mundo do desenvolvimento pessoal, para ter uma parentalidade mais consciente. E, portanto, foi quase como a primeira parte é muito sobre aquilo que foi a minha experiência desde o momento em que soube que ia ser pai, até o momento que fui e aqueles primeiros tempos. E depois uma perspectiva de, ok, a partir daqui como é que eu posso fazer diferente? Tenho ali algumas das estruturas que eu utilizei para fazer um bocadinho diferente as coisas e para mudar um bocadinho as maneiras como eu via as coisas. E acho que às vezes, não é? Não sei se tu concordas, é às vezes ter a coragem de perguntar mesmo aos miúdos o que é que eles querem, ou não é? Qual é que é o prisma dele, Uhum. como é que ele vê o mundo, não é? Ou vê a nossa ação. Sim, sim, dependendo da idade e da maturidade das crianças, elas podem te responder de uma forma mais consciente ou não. Mas sim, envolvê-los é fundamental, envolvê-los nesta temática, porque é quase como tu avaliares o professor, mas nunca perguntares aos alunos o que é que eles acham do professor, né? Que é o nosso sistema de educação. Os professores são avaliados, mas não é pelos alunos. Mas quem é que poderá avaliar os professores? Os alunos, não é? Sim. Só o aluno é que poderá dizer aprendi muito ou aprendi pouco, não é? Não, de outra forma. E por isso é quase como tu teres uma empresa, não é? Mas quem te avalia não são os clientes, são as outras empresas todas. Epá, isso assim fica difícil. Portanto, aqui é a mesma coisa que é a melhor pessoa para avaliar a tua qualidade enquanto pai provavelmente são os teus filhos, não é? E se calhar eles estando envolvidos nisso tudo, poder-te-ão ajudar e dizer-te, olha, pá, esse comportamento é um cocó, não serve para nada. Ou eu não gosto desse e tu dizes, ok, mas enquanto pai tenho outras responsabilidades, vou ter mesmo de ter este comportamento. Mas é mais consciente, não é? É mais Sim. de eu estou a agir assim porque acredito que isto é o melhor e podemos errar e podemos acertar como é óbvio. Mas já refletimos sobre isso, já pensámos sobre isso, já estudámos sobre isso, já perspectivámos outras maneiras de olhar para a coisa e dizemos, opá, e ainda assim eu acredito que esta é melhor. Ok, boa, pronto, então faz. Agora, quando nós só fizemos de uma forma, nunca testámos absolutamente nada, sabemos que aquilo não está a resultar e continuamos a fazer porque achamos que aquela é a única forma que existe, pá, isso assim é que fica um bocadinho chato. Porque não é no fundo, nós somos criados em ciclos, não é? E eles apanham muito, imitam-nos. Nós somos a Uhum. representação, não é? A mãe, o pai dos homens. E por vezes perpetuamos aqueles ciclos, e às vezes só com os filhos é que nós não nos apercebemos, opá, eu faço isto e não tinha esta consciência. Uhum. É. Sim, sim. Pá, é óbvio que o maior modelo dos nossos filhos somos nós, não é? E à partida, se tudo correr bem, eles irão comportar-se da forma que aprenderam a ver-nos, a nós a comportar-nos. E, portanto, é quase como nós vamos ser o role model deles, não é? E, portanto, se nós estamos permanentemente num determinado estado e achamos que não é o melhor para eles, então não fiques nesse estado.
e arranja maneiras de não estar nesse estado porque sabes que não é o melhor. Mas para isso tens que entrar em ação, não é? Tens que fazer e tens que procurar ser efetivamente melhor e não achar que já sabes tudo e que não tens nada a aprender sobre paternidade, nem ninguém te vai ensinar sobre paternidade. Ok, então, se ninguém vai, não vale a pena, então continua. Quem vai sofrer são os teus filhos, mas é uma escolha tua. Sim, aqui a parentalidade é aqui um leva-leste, não é? Podemos estar aqui muito tempo a falar. Mas é outro mundo. É Sim, outro sim, mundo. Isso é o verdadeiro desenvolvimento pessoal. sim, Se os adultos quiserem olhar para ele como desenvolvimento pessoal. Se sim. os adultos quiserem olhar para ele como um mundo de certezas que sabem tudo e que não têm dúvidas sobre nada, pronto, também é uma hipótese. Acho que é muito esta parte que tu estavas a dizer, que tu referiste, é nós sermos curiosos, não é? Mantemos Uhum. a mente aberta. E procurar fazer diferente, mais do que às vezes, eu percebo, muitas vezes as pessoas entendem intelectualmente, mas depois não colocam em prática, ou Sim. porque têm receio, ou porque não sabem. Opá, e é claro que não sabe, começa por algum lado, começa por dispor, começa a fazer algumas coisas, só assim é que dá para fazer coisas diferentes, não é? Porque se estiveres a fazer sempre igual, vais fazer sempre igual. E os resultados não vão ser muito diferentes daqueles que já tens. E pegando aqui, eu gosto de fazer estas perguntas que é, desafios tu tens atualmente? Olha, tenho desafios com a minha estrutura enquanto empresa, porque por um lado quero exponenciar um bocadinho mais esta área, quero chegar a mais pessoas e quero tocar e possibilitar este conhecimento a mais pessoas. Por outro lado, tenho aqui algo que me está. As propostas que eu estou a conseguir encontrar são para fazer as coisas de uma determinada forma que eu não quero muito fazer, para replicar modelos que tendem a funcionar, mas com os quais eu não me identifico. E, portanto, estou aqui em busca de encontrar um modelo que seja suficientemente confortável para mim, mas que me permita também chegar a mais pessoas e fazer mais coisas. Estou a procurar encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é entrega pessoal, né? Entrega ao vivo de conteúdos, de retiros de formações, de certificações e tudo mais, e entrega online, porque pá, andar muito tempo em viagem, sair muito de casa. Este ano, por exemplo, saí muito mais de casa do que aquilo que, que é normal, e isso retira-me muito tempo com os meus filhos, com a minha família, e portanto estou, esse é um dos meus desafios também para o próximo ano, procurar encontrar aqui este equilíbrio. Tenho um desafio desportivo também grande, gosto todos os anos de ter um desafio desportivo para fazer bom. Este ano já defini para o próximo ano de fazer um novo Ironman, portanto também tenho esse desafio físico. E depois são desafios essencialmente de procurar estar bem, de me sentir bem, de estar equilibrado, de fazer as coisas, mas sem entrar em zonas de muito stress. Portanto, eu, 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 eu neste momento eu acho que já identifiquei bem aquilo que gosto de fazer, aquilo que quero fazer e tudo mais. Aqui a questão é como é que eu posso escalar um bocadinho isto, mantendo o equilíbrio. E fazeres de maneira sustentável, não é? Fazer de maneira sustentável, sentir-me bem com aquilo que faço. Uma coisa também que é um desafio e que estou muito apostado em para o ano fazer isso, que é trabalhar com pessoas que gosto. Não me apetece nada estar a trabalhar com pessoas que não gosto. Eu já tive a minha dose e, e é um desgaste muito grande. O desgaste emocional para mim é o que mais influência tem em mim. Assim, numa relação, se a relação de amizade, ou de colaboração ou de trabalho, se ela não funciona, cria-me muito desgaste, porque dedico muito às relações e depois fico muito frustrado e fico muito chateado e depois isso cria-me muito desgaste a todos os níveis, físico, mental, emocional, todos. Portanto, quero procurar rodear-me de pessoas que me tragam mais equilíbrio e não que me tirem. É quase tu ires para aquela parte, não é? De fluidez, de estás a trabalhar, mas é quase uma brincadeira. Pessoal quase tão apaixonado, não é? Como tu, pela respiração, pela transformação, não é? Sim,
sim, encontrar pessoas que me tragam esse tipo de energia para mim é fundamental. Este ano já consegui encontrar algumas pessoas que me trouxeram essa energia a vários níveis, principalmente nas entregas, e a minha busca é por encontrar esse tipo de pessoas para eu poder estar tranquilo e a sentir-me bem, independentemente dos resultados. Às vezes é mais importante estar-me a sentir bem do que propriamente fazer mais isto ou mais aquilo. Porque eu acredito quando porque os teus workshops, retiros, não é? E formações, a pessoa vem com uma ideia, não é? E com medos e com receios, e é transformador, e tu tens que ter muita energia, não é? E estás mesmo ali presente para integrares e conduzires aquela pessoa, não é? Aquela. Eu não quero dizer aquele renascer, mas aquela redescoberta, não é? Sim, pô, criar espaço para que a pessoa possa fazer o seu caminho e o seu percurso, sim. É uma missão que por vezes é desgastante e sim, e é desafiante do ponto de vista de energia, é bastante desafiante. Mas lá está, é uma coisa que eu faço com gosto, portanto, às vezes com gosto fica mais Sim. fácil, não é? E tu que Vamos lá, lições. últimas perguntas. Vamos aqui encerrar então. Que Isso. eu encerro, costumo encerrar desta maneira, que é lições e Hum, conselhos que mudaram a tua vida, que tu ouviste aquele insight que tu, opa, como é que eu nunca pensei disto? E a hum. mensagem final que tu queiras deixar às pessoas, Ricardo. Pá, lições e conselhos. Ultimamente gosto muito da proposta de, pá, na dúvida, vai para o teu corpo. Não sabes bem o que é que has de fazer em relação a alguma coisa. Pá, ouve o teu corpo. Estou-me a sentir de determinada forma, ouve o teu corpo. Gostava de encontrar equilíbrio, não sei o quê, sai da tua mente, vai para o teu corpo. Porque esta reflexão até vem um bocadinho mais daquela ideia de, pá, não acredites em tudo aquilo que a tua mente te diz. Porque ela não tem sempre razão. E nós tendemos muito a acreditar que, uma vez que pensamos isto, que é verdade. E às vezes não é verdade. É só, é mais um pensamento. É Surgiu. Às vezes aquelas narrativas, não é? sim, e nós às vezes acreditamos muito que todos os nossos pensamentos são, são verdadeiros, são grandiosos, são os corretos, são os acertados e tal, e muitas vezes não são. E questionar isso e não partir do princípio que isso é uma verdade absoluta, normalmente traz muitos benefícios, principalmente quando, junto desses pensamentos, colocamos aquilo o que estamos a sentir, a forma como nos sentimos, colocamos o corpo. E muitas vezes o que sentimos não tem nada a ver com aquilo que estamos a pensar. E, portanto, nesse caso, a maioria das vezes eu iria para, então, vai a tantos atrás daquilo que estás a sentir. Provavelmente é capaz de ser mais fidedigno. E uma mensagem para as pessoas, eu acho que é dentro da mesma linha, que é na mente, nós passamos já muito tempo na nossa mente, não é? E eu acho que uma das coisas que tem vindo a acontecer cada vez menos com a evolução do nosso mundo muito rápida, muito digital, muita coisa, é que estamos a sair do nosso corpo muito rápido. E o nosso corpo é muito sábio e tem lá toda a informação e sabe tudo. E nós achamos que é aqui que controlamos tudo, só que basta um batimento cardíaco fora do sítio, não é? E o cérebro já fica tipo, ai, 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 o que é que aconteceu, não é? Porque isto funciona bem e isto tudo estiver a funcionar bem. Porque se isto tudo não estiver a funcionar bem, isto também não vai funcionar bem. Portanto, nós somos um todo, não há aqui duas partes. E eu acho que às vezes há muita ilusão das pessoas de, não, deixa o corpo, nós conseguimos, isso a gente faz. Isso não sei o quê. Pá, não durmo 5, durmo 4, não tem problema. E o importante é fazermos, é estar e não sei o quê. E o corpo vai acumulando, e um dia, normalmente, ele depois dá a resposta sobre isso tudo, não é? Sim. Ricardo, queria-te agradecer pelo teu desafio e por esta missão linda que tu levas. Espero muito em breve experimentar ou o gelo ou a respiração, porque acho que tu Oh, és um ótimo professor e espero aprender mais contigo. E desejar tudo bom, bom e muito sucesso para este ano. vamos a isso. Obrigado eu e espero que aí os teus projetos também corram todos bem. Obrigado, Ricardo. Grande Tudo a correr abraço. bem. Tchau. Então vá. Tchau.